Boa noite, Maurício. A primeira pergunta é do Silvio Loredo. O time reagiu no segundo tempo, mas não o suficiente ao menos para empatar. No que a equipe falhou, em sua opinião? Bom, boa noite. Concordo que a gente fez um primeiro tempo ruim. Acho que o Santos realmente fez um primeiro tempo melhor, foi mais competitivo, foi mais agressivo, causou problemas para a gente, embora não tenha causado tantas chances assim, mas enfim, foi eficiente num erro que a gente acabou tendo. Eu acho que no segundo tempo a gente melhorou bastante a postura, acho que esse é um lado positivo, mas faltou um pouco mais de tranquilidade para elaborar melhor e definir um pouquinho melhor as jogadas. Em alguns momentos a gente quis elaborar demais e perdeu a chance de colocar os atacantes em situação de pelo menos disputar uma finalização, de procurar finalizar um pouquinho mais. Maurício, terceira rodada seguida, faltando 10 dias para a final. O time vive o pior momento na competição, na sua opinião? Essa pergunta foi do Sérgio Loredo. Se você olhar pelos resultados, acho que sim, mas não acho que isso seja algo extraordinário, né? Eu acho que é algo já um pouco até previsto, natural de acontecer. Desde que a gente classificou lá no Paraguai contra o Libertad, em todas as coletivas eu respondo uma pergunta sobre a final. Claro que eu não estou responsabilizando vocês, eu estou só dizendo isso para mostrar que é isso, que o ambiente é esse, que isso está no ar e isso acaba de uma maneira ou de outra afetando um pouquinho a equipe como um todo, o ambiente, a atmosfera não só do clube e da cidade, né? À medida que a data se aproxima. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tem conversado sobre isso. Eu testei também diferentes opções e formações, não só nesses últimos 3 jogos, eu já venho procurando encontrar algumas soluções para algumas questões e a gente vem alternando isso em outros jogos. E à medida que o tempo vai passando, claro que a gente sempre quer que os resultados apareçam, mas a gente está procurando aprender, volto a dizer, para chegar bem no dia 20. O Sérgio ainda pergunta, o que mais te preocupa nesse momento do time, além de perder 3 seguidas sem marcar gols? Eu acho que é isso, eu acho que é não transformar isso numa coisa que efetivamente não é, né? Claro que é uma sequência difícil pra gente, na verdade, tirando esse jogo, a primeira vez que a gente perdeu ou teve 2 derrotas seguidas foi a primeira vez no ano, desde que começou a temporada, mas é isso, eu não quero que isso se transforme numa coisa que efetivamente não é. Eu acho que tem outras coisas interferindo e condicionando um pouquinho, é o momento da gente voltar a ter um pouquinho mais de concentração, agora caminhando já para mais perto na final, consolidar as ideias, de repente eu mesmo não experimentar tanto o que a gente vem tentando experimentar e focar um pouquinho mais para a gente conseguir esses resultados até a final. O Rodrigo Seixas pergunta, sem o Praxedes, o time sente a falta de um jogador com característica de 10? Eu acho que em parte sim, o Praxedes é um jogador que vinha atuando bem até acabar sentindo ali uma lesão. A gente tem buscado diferentes soluções, vocês têm acompanhado aí. Vamos ver se a gente consegue contar com ele, senão a gente vai continuar buscando uma solução efetiva. Contra o Atlético e Santos, você optou por força máxima. Contra o Fortaleza também vai? Pergunta o Rodrigo. Só posso responder assim que eu tiver uma ideia de como os jogadores vão chegar, enfim, depois das avaliações todas. Não sei se alguém passa a ter condição de jogo para sábado, a gente tem que ver ainda, é muito cedo para eu conseguir dar uma posição. Vinícius Anselmo pergunta, gostaria que você comentasse sobre a saída do Elinho. Ele sentiu algum desconforto ou foi opção? Foi opção. O Diego da 102 e o Silvio Loredo perguntam sobre o emocional. Como trabalhar o aspecto emocional dos jogadores nos próximos jogos do Brasileiro com resultados negativos recentes e pela ansiedade na véspera da Sul-Americana? Olha, a gente vem trabalhando, a gente vem conversando, a gente tem um profissional dentro do clube que ajuda muito nesse sentido, que é um psicólogo especializado, que tem contato. Agora, isso como qualquer outra coisa ou qualquer outra circunstância na vida, tem experiências em que você precisa passar para você aprender, para você se desenvolver. Não existe receita de bolo ou fórmula mágica ou qualquer coisa nesse sentido, porque cada indivíduo responde de uma maneira. E aí a gente está falando de percepções, de sensações que são muito subjetivas, né? Volto a dizer, a gente está falando de um clube que está disputando uma final internacional pela primeira vez na sua história, que voltou a jogar uma competição internacional depois de 25 anos, um clube que
tem passado por circunstâncias de lesão, de perda de jogadores, de uma série de outras coisas. Como é que você se prepara para isso? Como é que você se prepara para circunstâncias que a vida te apresenta e que você não controla, né? É difícil responder uma maneira efetiva de se preparar. É uma experiência pela qual a gente tem que passar. Eu já falei isso em outras oportunidades. O que gabarita, o que condiciona, o que capacita uma equipe a poder brigar por títulos é sempre estar chegando às disputas, né? E a gente tem um primeiro momento de chegada, a gente quer muito ser campeão, a gente vai fazer de tudo que tiver ao nosso alcance para brigar pelo dia 20, mas é isso, a gente tem jogos que tem que cumprir antes, a gente tem que saber lidar com essa atmosfera, tem que aprender a separar as coisas, tem que aprender que a gente precisa encarar os jogos aqui até com uma preparação para o dia 20, da maneira mais efetiva possível. Eu acho que tudo isso é um grande aprendizado para nós todos. Barbieri, o Eberson da 102 pergunta: hoje eu observei o Arthur em 3 oportunidades com a possibilidade de chutes de longa distância e preferindo fazer o passe curto, quem sabe até com medo de ter uma lesão. Como trabalhar esse emocional do atleta com tão pouco tempo? Então é difícil eu responder uma percepção que às vezes pode ser que a minha seja diferente ou sem eu conversar com o jogador a respeito. Eu acho sim que ele teve boas oportunidades para chutar, mas eu não conversei com ele a respeito. Preciso entender o que aconteceu, se é algo nesse sentido ou se ele achou que a defesa estava muito postada, porque no segundo tempo, especialmente, o Santos colocou bastante gente na entrada da área, povoou bastante ali, até por isso a entrada do Gonzalo, para a gente tentar ganhar pelo menos essas disputas, ver se numa segunda bola a gente conseguia ser mais efetivo. E acho que esse foi um ponto, a gente ficou muito ansioso e deixou de explorar as circunstâncias que a gente criou, né? De colocar mais bolas em perigo lá dentro, de gerar um pouco mais de volume. Tanto é que, se eu não me engano, as 2 melhores chances no segundo tempo foi uma com o Arthur, uma bola cruzada na segunda trave, e uma do Gabriel, que ele acabou cabeceando. Acho que faltou a gente explorar e fazer um pouquinho melhor a leitura do jogo nesse sentido. O Tárcio da 102 pergunta: qual foi a ideia com a saída do Coelho, que vinha sendo melhor a partida? A ideia foi jogar o Arthur para lá, porque o Marcos Guilherme estava jogando lá e não é um marcador de origem, então era tentar ver se o Arthur conseguia, num contra um, explorar um pouquinho mais essa situação em cima do Marcos Guilherme. E aí a gente botou o Gabriel um pouquinho na beirada e botou o Gonzalo, como eu falei, para prender um pouco mais os zagueiros, para tentar ganhar essa primeira bola e eventualmente uma segunda a gente poder disputar numa condição melhor. O Diego e o Vitor da 102 perguntam se você pretende trabalhar mais até a final com a formação com 2 atacantes ou acredita que pode voltar nos próximos jogos com 3 meias e 3 avançados, e que você testou isso em alguns jogos e a equipe saiu com a vitória no segundo tempo, mas qual que é a avaliação da atuação nessas partidas onde o time saiu derrotado? Eu acho que cada jogo é um jogo, eu não posso jogar tudo num bolo só sem avaliar os diferentes contextos, né? Eu acho que a gente, como eu tenho dito, tem procurado as soluções em função das circunstâncias que a gente está vivendo, muitas vezes de não ter um jogador com as características ou da posição de origem. A gente tem buscado soluções, tem experimentado também. Claro que está em aberto ainda, eu não tenho definido exatamente aquilo que eu vou fazer. Vou avaliar esse jogo com calma, assim como a gente fez em relação ao jogo do Atlético Paranaense, assim como a gente vai fazer em relação ao Fortaleza, para depois a gente fazer a escolha pensando no melhor possível. O Bruno Crespo pergunta: o primeiro tempo a equipe assistiu o Santos jogar, mas no segundo foi outra equipe. Como explicar essa mudança de postura do time? Eu acho que faltou a gente ser um pouquinho mais competitivo no primeiro tempo. Eu não acho que o Santos tenha se imposto por questões táticas ou até mesmo técnicas. Eu acho que ele entrou um pouquinho mais, até pela circunstância que enfrentava de estar próximo da zona do rebaixamento, um pouquinho mais agressivo, competindo um pouco mais, ganhando as bolas que sobravam, e isso vai fazendo diferença, isso vai criando volume, isso vai dando confiança, vai empurrando o adversário para trás. Eu acho que faltou a gente se impor um pouquinho mais nesse sentido. Para fechar, o time sofreu mais um gol no contra-ataque, como foi contra o Atlético. É um ponto que chega a preocupar? Pergunta o Tárcio. Não preocupa, porque é uma situação que a gente consegue controlar, consegue ajustar. Claro que os contra-ataques sempre são um momento complicado, especialmente quando você joga contra equipes que têm jogadores de velocidade na frente, né? Como é o caso do Santos. Então, é evidente que a gente tem que ajustar algumas coisas, mas não chega a preocupar, não.